Quem está acompanhando as aulas pode achar que economista a gente só se preocupa com dinheiro. Não é verdade. A gente se preocupa com o bem-estar das pessoas até o ponto que a gente chega como economista. Ahm, e para tentar explicar esse ponto um pouco mais, eu vou começar falando de dinheiro. Aqui é uma nota de R$ 50 e a pergunta é, bom, quanto vale R$ 50? A gente tem uma ideia, né? R$ 50, o que você consegue comprar com R$ 50? Ahm, a questão é que o que a gente vai comprar com R$ 50 depende um pouco de quem a gente é. E aí a pergunta, quanto vale R$ 50, pode significar que diferença faz R$ 50? Para algumas pessoas, isso vai significar um vinho de melhor qualidade no jantar. Para outras pessoas, isso vai significar mais proteína no prato numa semana de almoço. Dá para a gente entender por aí que esses R$ 50 não estão valendo a mesma coisa se a gente está pensando no bem-estar das pessoas. O vinho naquele jantar, faz alguma diferença, sei lá. Os outros R$ 50 parecem que estão fazendo muito mais diferença. Isso faz sentido, né? Bastante claro. Para quem tem muito dinheiro, um pouco a mais vai permitir aquele consumo extra, aquele luxo, alguma coisa que pode ser legal, mas não faz tanta diferença assim. Para quem é pobre, mais proteína na mesa, um casaquinho melhor para o inverno, todas essas coisas fazem mais diferença. A gente chega, então, no primeiro ponto, que acho que é meio claro, mas vai ser importante para a gente. E dinheiro se vale mais quando se tem menos. Esse não é um ponto nada novo, é um ponto até óbvio para muitos de vocês vão estar me ouvindo, faz todo sentido. E nós, economistas, quando escrevemos modelos econômicos para tentar pensar em alternativas de políticas, o que acontece se a gente fizer essa política, a gente vai considerar isso. Por exemplo, macroeconomistas como eu, muitas vezes vão escrever modelos grandes, e aí a gente vai ter que representar de alguma forma o consumo das pessoas e fazer um mapa daquilo com alguma ideia de bem-estar. A gente vai ter que usar alguma relação, e a gente vai usar uma função que vai ser desse jeito, ou desse assim. Não escapa muito disso. Isso aqui está dizendo o seguinte, quanto eu consigo consumir nesse mês passa de R$ 1.000 para R$ 5.000 na minha família, meu bem-estar vai aumentar isso tudo aqui. Se o consumo na minha família vai passar de 5.000 para R$ 10.000, o aumento já é menor. Bem menor. E 10.000 para 20 é menor ainda. Quanto mais eu estou conseguindo consumir no mês, quanto mais coisa eu consigo comprar, menos diferença faz R$ 1.000 a mais ou a menos. Aí a gente tem uma função, às vezes vai usar mais assim, aí aqui de 5.000 para 10.000 ainda vai fazer mais diferença, às vezes menos, mas não escapa muito disso. A gente sempre vai ter isso na cabeça quando está pensando na economia. E isso leva a gente a alguns pontos muito importantes. Eu vou salientar dois aqui. O primeiro é que, se isso é verdade, então faz sentido a gente pensar em ter transferência de renda entre as pessoas. Porque quando esses R$ 50 aqui estão saindo de mim, do meu bolso, e indo para alguém que está precisando mais desse dinheiro, o efeito no bem-estar positivo para aquela pessoa está sendo maior que o que está me custando, de alguma maneira. E o segundo ponto é que isso também faz a gente pensar, então tem momentos que todos nós vamos estar pior, em outros momentos a gente está melhor. Como é que a gente pensa nisso? Então, falando do primeiro ponto, né? Então, transferência de renda das pessoas, Bernardo, convenceu, faz todo sentido, né? Se um custa um vinho melhor, vamos transferir. Por que a gente não distribui a renda em partes iguais para todo mundo? Se a ideia é que quanto mais você tem, menos vale, se todo mundo tem igual, a gente não tem esse problema se tem gente que tem dinheiro e não está valendo muito, não está comprando muito bem-estar. E a resposta é meio óbvia, eu acho. O meu trabalho não afeta praticamente nada, ou praticamente não afeta o produto do país. Então, se a minha renda vai ser assim, todo mundo vai produzir, e aí depois a gente vai dividir por todo mundo, que incentivo tenho eu para fazer alguma coisa para acordar de manhã? Que incentivo deu? Vou pegar meu violão, ficar cantando, cuidar, brincar de quebra-cabeça com meu menino, não vou ficar querendo trabalhar. Faz sentido isso? E, na prática, a gente vê isso muito fortemente. Acho que um exemplo forte é o exemplo da produção agrícola na China. A China, até 78, tinha um esquema de produção agrícola muito comunitário. A renda das pessoas era dividida entre o grupo
a gente meio que avaliava, tal pessoa trabalhou, trabalhou, ou tal, ou estava aqui também, então divide para todo mundo. Era uma parte muito pequena da terra que era alocada para lotes privados, a gente não podia trocar, eu tinha que produzir tudo que eu queria comer, era uma coisa muito comunitária mesmo. E aí, nessa época, a China era meio que uma grande Etiópia em termos de renda por habitante. Era um país muito, 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 muito pobre. Era como um país africano bem pobre mesmo, era dos mais pobres do mundo em termos de renda por habitante. A produtividade agrícola desse jeito era baixíssima. O que vai acontecer depois é que vai ter com Deng Xiaoping, muda o regime lá e tal, vamos mudar um pouco esse negócio. Não é tão fácil assim mudar, né? Vai mudando. Vai ter um sistema de responsabilidade, o contrato não vai ser com o grupo, vai ser com a família. E aí muda completamente. Você pega uma cota do que você produziu e paga para o Estado, um imposto. 10 sacos de arroz. O resto é teu e aí você troca e se vira. Então, se você resolver ficar trabalhando até de noite para tirar aquela erva daninha daquela ponta, vai ser seu no final. O resultado é que a produção agrícola vai crescer mais de 60% na China entre 78 e 83, 84. Uma coisa enorme, se você pensar que é um país enorme e, mais importante, não mudaram os recursos disponíveis. Está acontecendo que mudaram os incentivos. As estimativas do aumento de produtividade vão variar, do aumento de produção vão variar um pouco. Tem gente que acha que é mais, tem gente que acha que é menos, mas é pelo menos esse 60%. É muito. Você está falando de um país, não mudou a fronteira agrícola, não mudou nada. Só mudou que as pessoas agora estão, vamos acordar mais cedo para trabalhar. E aí você começa a ter o começo do milagre chinês, que vai em coisa de 35 anos, de um país com uma renda de uma Etiópia para um país com uma renda do Brasil, uma renda por habitante, uma renda total. Então tá, então a gente não quer ficar dividindo para todo mundo, ela me convenceu. Mas então como é que eu penso nisso? Quer dizer, por um lado, eu quero transferir. Por outro, eu quero manter os incentivos para a atividade produtiva. Como é que a gente faz? É assim, às vezes nem vai ter esse problema. Por exemplo, a gente vai transferir recursos para as famílias dando, por exemplo, educação gratuita para as famílias pobres. A gente não está dando incentivo de nada, na verdade a gente quer que as crianças vão para a escola. E a gente está transferindo. Então, em alguns casos, não tem nem que pensar isso, não tem que fazer mesmo, claro, não tem nem dúvida. Em outros casos vai ter essa questão. Eu vou transferir, vai ter essa parte de ajudar numa distribuição de renda, mas vai atrapalhar no incentivo. Então, como é que eu penso aí? Aí vai depender. Em parte é uma questão empírica, e em parte mesmo é uma questão de preferência de políticas. A gente vai ter que ajustar. Não tem resposta óbvia. Vai ter uma faixa de políticas de transferência que são razoáveis, e aí a gente vai ter que discutir, a gente vai chegar em alguma coisa. O lance é que faz sentido por um lado. Às vezes não tem nem o que pensar, não, isso aqui transfere, vai atrapalhar incentivo de nada, às vezes vai. E aí, não quer dizer que não tem que transferir. Tem também, mas aí a gente tem que pensar até onde que vai, onde faz sentido. E aí vai um pouco além do escopo do meu curso, mas você já conseguiu pegar a ideia. Isso que é importante. Isso era a primeira parte, mas já mudei de lado errado aqui. Agora, o que mais? Então, tá. Por um lado, a gente tem essa transferência entre as pessoas. Tem uma outra coisa que é importante, que é o seguinte. Está num momento de crise agora. Momento de dificuldade. Tem um vírus aí que não tem nada a ver com a gente economista. A gente não inventou esse negócio. Tem um vírus, tem que ficar em casa, não pode trabalhar. Opa, como é que a gente faz agora? Agora a gente vai ter que se virar do jeito que dá. Eu consigo trabalhar remotamente. Para mim tá ok. Para outras pessoas é menos. Como é que a gente vai fazer? Esse é um exemplo meio extremo, mas muitas vezes a gente vai ter momentos de dificuldade para pessoas e empresas por diversos motivos, por choques que a gente não controla. O que a gente faz? O que a gente gostaria de fazer nesse momento? Olha, a gente, no momento, está com uma capacidade produtiva menor. Mas, em outros momentos, a gente vai ter uma capacidade produtiva maior. Bom, a gente gostaria de fazer o quê? Vamos tomar emprestado da gente no futuro. É isso, a gente gostaria de trazer o recurso de amanhã para hoje. Trazer produção não dá. Máquina do tempo não tem. Mas uma coisa que a gente pode fazer é fazer uma transferência de recursos de fato em que a gente, de alguma maneira, está tomando emprestado hoje para pagar amanhã. Como? Algumas pessoas podem estar dispostas a poupar dinheiro. Tudo bem, eu tenho dinheiro que eu posso poupar, não preciso consumir isso tudo agora. O governo pode fazer dívida.
pode sair gastando e vai emitindo papel. Faz dívida, faz dívida. Bom, aí o governo vai ter que pagar essa dívida depois? Vai, claro. Ah, mas então a gente vai consumir mais agora e vai consumir menos depois. Sim, vai consumir mais agora e vai consumir menos depois, então. E agora a gente ainda vai estar distribuindo de uma maneira meio desordenada, porque é difícil fazer essa transferência. É. E ainda assim tem que fazer, porque tem muita gente ali, naquela parte da curva, que está passando muita dificuldade. A gente tem que ajudar as pessoas. Porque agora é um momento de dificuldade extrema. É um momento em que a gente tem que fazer isso. É custoso, é claro que é custoso. Mas tem que fazer. E como é que faz? Essa é uma questão bastante difícil. Como é que a gente faz? Qual a melhor forma de fazer o recurso chegar nas pessoas? Também escapa do escopo desse curso. O que é importante a gente entender é que faz todo sentido ter esse tipo de política e quando a gente está em mais dificuldade, o Estado ajuda. E depois o Estado tributa e aí atrapalha um pouco mais. Porque a gente vai estar transferindo recursos dos momentos em que os recursos não valem tanto, a gente está com recurso, para os momentos em que esses recursos estão valendo particularmente muito. A gente pode discutir, mas quão importante é isso? E muita gente vai discordar, mas em momentos muito sérios, acho que tem pouca discordância. Então, num momento como esse, muita gente que não está conseguindo trabalhar, não tem uma reserva, o que eu vou fazer? Tá, não, agora esse é o momento que a gente tem que tentar distribuir recurso mesmo. Não tem muita alternativa. Tá, legal. Então, estou gostando da história aí. O que a gente aprendeu, então? A gente já tinha aprendido que políticas públicas podem ser desejáveis quando a gente tem falhas de mercado. A aula 7 foi isso. A gente tinha falado das externalidades negativas antes, nas aulas 5 e 6. Falamos na aula 7 das externalidades positivas, monopólios, problemas de informação assimétrica. Começamos a construir esse arcabouço para pensar em intervenção de política pública. Agora a gente botou uma outra coisa, transferência de renda. É uma outra coisa que a política pública também vai estar preocupada. Tá, interessante. Agora vai ter aquela pergunta, né? Sua mãe perguntando. Minha filha, meu filho, o que você aprendeu hoje? Ah, você vai falar para ela, agora já fechou bem é quando que a intervenção de política pública pode ajudar. Quando tem falha de mercado, essa questão da transferência de renda. Mas, quer dizer, pode ajudar. Por que você está falando assim, pode ajudar? Porque a gente ainda está no pode ajudar. Ainda tem uma outra parte que vai surgir aí na aula 9. Porque a intervenção pode ajudar, mas a intervenção também tem custos. E aí a gente tem que, custos da intervenção mesmo, a gente tem que saber equilibrá-los. Alguns são mais óbvios, outros são um pouco menos óbvios, e a gente vai tratar disso na próxima aula, na aula 9. Valeu, pessoal.